sailing to the sea. But the soldier... Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida, a sua família, o seu dia que seja maravilhoso, sexta-feira, né, minha gente? Muito bom. Mas para nós, todo dia é maravilhoso. Nós amamos segunda-feira, nós amamos todos os dias. E graças a Deus por tudo, pela vida. Hoje nós realizamos a reunião do Deus que Sara, às 7h em São Paulo, depois às 9h15, 19h30. Domingo, com muita honra, eu vou estar na rua Taquari, 995 na Moca, às 9h, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, consagrar os dizimistas, abrir o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. É sempre um dia glorioso e quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com Ele. Quantas vezes eu ouço gente dizer assim para mim: Bispa, como a Bíblia é a verdade, você tem razão quando você fala sobre isso. Quando eu estava, vamos lembrar de um caso, a pessoa disse para mim que ela foi muito abençoada e prosperou, e aí começou a se distrair. E ela começou a perder o temor em relação, por exemplo, à ceia. Ela disse que começou a vir dentro dela, não é bem assim, e aí ela marcou viagem, e ela disse que, a partir do dia que ela perdeu a primeira ceia, foi como que uma unção, ela disse isso, uma unção tivesse sido retirada dela. Que ela não conseguiu mais. Ela não tinha força para orar, ela não tinha vontade de buscar Deus, e ela foi, e não demorou. O casamento dela começou assim, o financeiro ainda durou um pouco mais, mas o casamento, o diabo entrou no casamento dela. E começou um esfriamento, e problemas ali. Quando ela começou a perceber, o marido estava atraído por alguém, e isso que eram crentes, firmes, venceram, e o diabo entrou. E ela disse isso: eu sei que o diabo entrou na minha casa porque eu era a coluna e eu sabia que eu é que tinha que estar cercando. E eu deixei de cercar, eu deixei de proteger, sabe? Eu não mantive aquele muro de fogo ao redor da minha família. Eu fui me distraindo com as bênçãos, fui me distraindo com as vitórias. E ela disse isso eu não vou esquecer, porque ela falou que foi muito forte para ela. Que quando ela perdeu a primeira ceia, ela sentiu como que uma unção tivesse saído dela. E ela disse: Bispo, por isso que a Bíblia diz que por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já dormiram. Ela disse exatamente. Porque a partir do momento que a gente não tem mais temor em dar prioridade a coisas tão sagradas, tão importantes, é porque já tudo se perdeu. E aquela unção que estava sobre ela, ela sentiu que foi embora. E dali para diante, o diabo entrou. Ela não teve mais força espiritual, não tinha força para orar, não tinha força para estar na igreja, aparecia uma vez ou outra. E assim foi, o diabo entrou no casamento dela. Mas como ainda o financeiro estava indo, ela estava tocando. Até que ela disse que a unção de conquista foi tirada da empresa deles, do negócio deles. E a partir daquele momento, aí sim, ela disse que ela começou a entrar em pânico, e aí o orgulho, e aí vinha aquele monte de coisas na cabeça dela, vergonha de voltar, vergonha de recomeçar. Ela disse que é uma luta, ela disse: Bispo, é uma luta tão grande. Porque não bastando a luta do casamento, a luta financeira, aí eu tinha aquela luta espiritual, um conflito interno, sabe? Aquele orgulho,
aquela vergonha. Ela disse, eram tantos sentimentos que eu estava em tempo de enlouquecer. Ela começou a desenvolver uma gastrite, já tudo que comia fazia mal, ansiedade, tremendo, um estado nervoso, queda de cabelo, estourando um monte de acne na pele. Ela foi no médico, não tinha problema hormonal, não tinha nada, o problema dela era totalmente emocional, o cabelo por estresse caindo, nada respondia, comia, fazia mal, acordava no meio da noite com aquele sufoco, aquele desespero. Ela disse, eu virei um inferno. Por isso que a Bíblia fala que o segundo estado é pior do que o primeiro. O segundo estado é pior do que o primeiro. E aí, foi assistindo e orando, e diz que seguindo as orientações, e até que ela tomou a decisão de vencer mesmo aquele orgulho e retornar. E quando ela retornou e começou a buscar, a primeira vitória que ela teve foi a vitória do marido em relação àquele romance que ele estava já totalmente apaixonado, e aquela paixão, aquela coisa, aquele esfriamento. E ele caiu, né? As fichas caíram, e ele começou a querer vir com ela também. E ela, então, aí começou a encontrar o equilíbrio, logo já foi curada daquela gastrite, parou de tomar remédio, e começou a aquietar, dormir à noite tranquila, e aquele estresse foi cessando, ela começou a encontrar o equilíbrio, e a aparência foi melhorando, ela começou a ganhar peso, a pele foi melhorando, o cabelo parou de cair, ela começou a encontrar. Então aí foi reconstruindo, mas ela disse um passo de cada vez. E eu estou contando porque ela mesma disse isso. Bispa, fala para as pessoas, para elas não se distraírem. Fala para elas, pode dar meu testemunho, contar no programa e dizer para elas, não se distraiam. Porque você acha que tem controle, você acha que está tudo bem, você se convence que você está com Deus, que está tudo bem, mas você começa, ela falou, bispo, você tem razão, ninguém cai da noite para o dia. Eu estava na igreja, mas assim, igual você fala, picando cartão, meu coração já estava longe. Eu estava lá mesmo cumprindo com obrigação, e não demorou para eu começar a perder temor, e de deixar um culto, deixar outro, vou deixando, tem uma desculpa, tem outra, até que o dia que eu deixei de participar de uma Santa Ceia. Ali eu senti como que aquela unção tivesse sido tirada de mim, e eu morri mesmo espiritualmente. E ali o diabo entrou na minha vida, e começou a fazer uma devassa, a destruir com tudo. Então agora eu estou me reerguendo dia após dia, com muita batalha, mas com o Senhor Ele tem me ajudado. Mas as pessoas não podem mesmo brincar com a vida espiritual. E é o que eu digo para você. Não brinque com a vida espiritual. Não brinque com a sua vida espiritual. Ela é a parte mais importante da sua vida. Se o espiritual vai mal, todo o resto vai caminhar mal. Lembra lá de Êxodo 17, naquela guerra contra os amalequitas, enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, Josué estava vencendo os amalequitas. Mas quando ele abaixava as mãos, porque as mãos ficavam cansadas, Josué começava a perder. Então, assim, o que afetava? O que estava afetando aquela batalha? A parte espiritual. Porque Josué, um homem de Deus, o exército era o mesmo, as armas. Mas o que levava Josué a perder força naquela guerra contra os amalequitas? Quando a parte espiritual enfraquecia, fraquejava. Está entendendo? Então, você não pode fraquejar espiritualmente. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. É a coisa mais preciosa, é uma joia. A sua fé é uma joia rara, é uma coisa assim delicada, que precisa ser cuidada, sabe? Guardada e cuidada, como uma coisa muito preciosa. Não tem nada mais precioso que a sua fé.
Buscar Deus em primeiro lugar. Dar prioridade a Deus. Dar prioridade à sua vida espiritual. Investir na sua vida espiritual. Proteger a sua vida espiritual. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Cuidar da sua vida espiritual. Cuidar de tudo que está relacionado à vida espiritual. Buscar Deus em primeiro lugar. Como foi seu ano? Como está a sua vida? O que você fez nesse ano? Porque um ano é muita coisa. Num ano, olha, o que tem de definição e de mudanças, eu tenho visto gente entrar em janeiro, dentro do Ministério Mudança de Vida, assim, lá no chão. Gente quebrada. Gente assim, quebrada. E quando chega no meio do ano, você olha para a pessoa, está irreconhecível. A imagem, os resultados. Chega no final do ano, a pessoa está num patamar que ela nunca nem imaginou que ela chegaria. Eu tenho visto isso para o bem e para o mal. Porque eu tenho visto gente que terminou um ano assim lá em cima, no ano seguinte começou mal. Já não fez os projetos, já não estava nem aí. Quando terminou o ano, o resultado era outro, a pessoa era outra pessoa, até a imagem dela era outra. E eu recebo muitos testemunhos, pessoas que contam isso, depoimentos, de que é verdade, bispo. Ora por mim, porque eu não tenho nem força para voltar, e eu fui uma pessoa muito vitoriosa. Gente que fala para mim, olha, teve um ano que eu fui até no telão. Já no outro ano eu já comecei relaxada na vida espiritual. O meu ano já foi outro, completamente diferente. Porque como você começa, se você começa mal, sem dar prioridade a Deus, você já está dando condições para o diabo te roubar. Então assim, você não tem que terminar esse ano da mesma maneira, acreditando numa mentira. Porque o diabo quer que você continue acreditando numa mentira, que você vai vencer do jeito que você está, numa outra fé, fazendo do teu jeito, longe do lugar que você foi plantado, fazendo as coisas ao seu modo, que vai acontecer. Que uma hora vai acontecer, ele mente, ele é o pai da mentira. E Deus está falando com você, que você precisa voltar, que você precisa se firmar, que você precisa retomar, que você precisa pegar a sua vida e colocar inteiramente nas mãos de Deus e deixar Deus conduzir a sua vida. Que você precisa priorizar a sua vida espiritual. Buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus. Agradar a Deus acima de tudo e não a você nem a ninguém. Vencer esse orgulho, essa vergonha, esses achismos, essas opiniões. E simplesmente se jogar em Deus, porque você só tem uma vida. A sua vida está passando, o tempo está passando. É o que a gente encontra, a gente envelhecendo, cansada, sem forças, mas dizem isso. Eu tive oportunidade, eu tive momentos na minha vida, mas eu joguei fora. Eu caí na fé, eu abandonei a fé, a verdadeira fé. Eu deixei tudo. E desde o dia que eu deixei, a minha vida não andou mais. Ei, não importa quantos anos você está fora, você precisa retornar. Talvez você é o tipo de gente que já andou para lá e para cá, já fez tour por igrejas. E a sua vida não sai do lugar, é um vazio, é uma insatisfação, é uma angústia. Não está nada bom. Religiosidade, emocionalismo, ladainhas. Vitória que é bom, nada. Uma construção sólida, nada. E Deus está falando com você. Talvez o que você mais fez foi ir lá e cá. Mas você descobriu que não tem gente perfeita, lugar perfeito, igreja perfeita, nada perfeito. Você já descobriu isso. Você já descobriu aí na pele. E com certeza aí dentro você sabe, nada melhor do que a casa da gente. Onde a gente foi plantado. Ei, bom tempo, aquele tempo onde se importavam comigo.
davam atenção, cuidavam de mim, oravam por mim, me ajudavam, tinham consideração comigo. Eu não era mais um número. Não, eu não era apenas usado para alguma coisa. Bom tempo aquele. Porque não faz muito tempo nós recebemos alguém que disse isso. Que saiu da igreja e andou em busca do lugar perfeito. Foi usado por um, usado por outro, manipulado. Quando mais precisava, não tinha nenhuma ligação. E disse a pessoa, a igreja, olha só o que a pessoa falou. No Ministério Mudança de Vida até enchia o saco da gente, de tanto que ligava para saber da gente. De tanto que ligava. Eu pedi a visita, estava lá. Pedi um atendimento, estava lá. Pedi oração, já estava todo mundo me ajudando. Meu filho ficou doente, tinha todo dia um pastor lá para visitar meu filho na UTI. Tinha todo mundo, eu pedi ajuda numa coisa, estava lá. Precisei de cesta básica, de ajuda, estava lá. A igreja me ajudando. Eu andei. Enfim. Eu descobri da pior maneira, a pessoa disse. Eu descobri da pior maneira o quanto eu estava errado. Eu sofri, minha família sofreu. Até porque a pessoa disse, porque eu descobri o quanto eu tinha um coração ingrato. Quanta ingratidão no meu coração. Porque eu estava lá fazendo a obra, eu estava bem, eu podia ter feito a coisa funcionar, mas não, fui me entregar a emoções, a sentimentos, fui olhar para cá, ouvi uma ladainha de cá, outra de lá, e pronto, me afundei. Até que um dia eu não aguentei mais. E falei, quer saber, eu vou voltar para onde eu fui plantado, e eu vou retomar, e eu vou fazer igual o filho pródigo. Eu vou me colocar a caminho, porque lá até o empregado menor na casa do meu pai tem comida de sobra, tem dignidade, e eu aqui, cheirando a porcos e desejando da comida dos porcos. E a Bíblia diz, caindo em si, ele disse, eu vou voltar, porque não dá mais essa vida. Isso eu tenho muitas histórias, queridos. Então Deus está falando algo com você. Deus está te buscando. E o ano está aí para acabar. Você vai terminar do jeito que está? Não. Responda aí para você. Tá bom? Se tá, desliga a televisão, segue sua vida, esquece o que você ouviu aqui. Esquece. Mas se você está aí, é porque você tem sede, você tem fome, você está à procura, é porque você não encontrou, é porque você sabe que não está bom. Você está sentindo na pele. E sabe o que é isso? É Deus te chamando, é Deus falando. O que mais precisa acontecer para você pisar nesse orgulho, para você se levantar e ouvir a minha voz e obedecer? Para de duvidar e creia. Aqui em João 20, o Senhor disse exatamente isso aqui, ó, pro Tomé. Vou ler no 27, do 27 em diante. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia, Tomé. Na Almeida diz assim, depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos e chega a tua mão e ponha no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Porque o Senhor tinha aparecido uma semana antes e os discípulos disseram para o Tomé, o Senhor veio aqui, nós vimos o Senhor. Ele disse, que nada, se eu não ver, se eu não tocar, se eu não botar o dedo. Por isso que Tomé é um sujeito que não teve sucesso, você não tem nada de bom para contar. Ninguém quer o ministério do Tomé. A gente nem gosta muito do Tomé, para falar a verdade. Porque o Tomé é aquele cara, só se eu ver, se eu tocar, aquele tipo de gente que enche a paciência, sabe? Aí Jesus entrou uma semana depois, vem cá, Tomé, vem cá com essa sua cara lavada de incrédulo, põe teu dedinho aqui, põe aqui do lado, Tomé.
aí, aqui, ó. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Ó, a resposta de Jesus. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Na Almeida, disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Não tem vantagem nenhuma, não me vem com essa conversinha aqui melosa, Senhor meu e Deus meu. Não sou seu senhor coisa nenhuma. Você só creu porque você me viu. Mas felizes os que não viram e creram. Gente que tem andado por fé e tem crido, sem ter que botar o dedinho. Deus quer que você creia. Para de duvidar e creia. Porque Deus já falou, já usou de todos os meios para falar com você que você está no caminho errado, no lugar errado, fazendo a coisa errada, fazendo escolhas erradas. Tá tudo errado. Você está vendo os resultados estão errados. Tá tudo errado. Deus está dizendo, eu te amo. Mas você tem que parar de duvidar e precisa crer. Porque o Senhor já te deu provas de que dessa maneira Ele não pode ser com você. Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros milagres, sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam. Tudo que está aqui é para você crer e eu crer. Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Se você crê na palavra de Deus, se você crê no que Deus está falando com você, você vai ter vida no nome dele. Você precisa crer no que o Senhor está falando com você. Buscar uma renovação mental. Pedir para Deus derrubar essas escamas, tirar esse argueiro, tirar esse agravo dos seus ouvidos. Você precisa ver a verdade. Sabe? Talvez você já andou tanto e só tem gemido. Quantos que tiveram que voltar? Elias teve que voltar. Agar teve que voltar. Jonas teve que voltar. Todos que fugiram na Bíblia acabaram no mesmo lugar. Tiveram que voltar. E quem não voltou e não se submeteu, morreu sem vitória. Morreu sem vitória. Então assim, talvez você foi longe demais. E Deus está dizendo, você tem que voltar. Você tem que recomeçar. Você tem que me ouvir, você tem que crer, você tem que parar de duvidar. Você tem que pisar nesse orgulho. Você tem que se levantar e se submeter. Você tem que crer para que você tenha vida. O Senhor te ama. E tudo que Ele quer fazer por você. E Ele tem lutado para poder te abençoar. Ele tem um propósito, Ele não mudou de ideia em relação a você. Você ainda pode fazer muita coisa grande. Mas você tem que se livrar desse orgulho, dessa arrogância, dessa malícia, desse julgamento, dessa escravidão, que é essa amargura que está dentro de você. Sabe, essa amargura, essa ira. Você precisa se livrar disso. Essa revolta que está te matando, te adoecendo. Você tem que se livrar disso. E começar a crer na palavra de Deus. Para de lutar contra a vontade de Deus para a sua vida. Se livra dessa religiosidade, dessa fé que não te leva a lugar nenhum. Esse sentimentalismo, essa religiosidade, essa posição de arrogância de que eu conheço. Deus também fala comigo, mais ou menos igual Miriam e Arão. Mas Deus só fala com Moisés. Pegou uma lepra para a vida dela. Para de rebelião. Saia desse lugar arrogante. Essa revolta. Não, comigo não tem mais terrorismo. Ninguém vai fazer mais terrorismo comigo. Deus fala comigo. Deus também fala comigo. Eu conheço a Bíblia. Eu tenho experiência com Deus. Ei! Sai desse lugar. Se humilha. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus.
Para de correr contra a vontade de Deus. Para de lutar contra a vontade de Deus. Está na cara, para o mundo ver, para você ver. Um sofrimento que nada dá certo, nada anda, nada flui. Talvez você sofre, sua família sofre, todo mundo sofre. Mas o egoísmo não deixa, o orgulho. Vai acontecer, e vai acontecer, e vai acontecer. E Deus está dizendo, não vai acontecer nada. Se você não se humilhar, se você não aceitar que está errado, que você está no lugar errado, que você tem feito escolhas erradas, que todas as suas escolhas têm sido erradas. Você precisa de uma fé renovada, voltar realmente ao primeiro amor, ter um encontro com Deus, se humilhar, se arrepender, pedir perdão, retomar a sua vida, voltar para o caminho do seu destino, voltar para o caminho do seu destino. Você está fora do caminho do seu destino e você pode dar guinadas. Mas enquanto você estiver fora do caminho do seu destino, do que Deus planejou para a sua vida, nada vai acontecer como não tem acontecido. Não adianta. Escuta, você deve lembrar da passagem de Acabe. Tanto ele buscou gente que profetizasse para ele mentiras, que o próprio Deus permitiu um espírito de mentira tomar conta de um profeta que disse que ele podia ir para a guerra e que ele ia ter êxito. E, na verdade, ele foi de encontro à morte. Porque estava tudo errado com ele. Mas ele queria que alguém dissesse que ele ia ter vitória estando no caminho errado. E você encontra gente que vai dizer que você vai ter vitória, que vai acontecer isso e aquilo na tua vida. Mas você lá dentro sabe. Não tem como você ter vitória estando no caminho errado. Deus não pode fazer nada quando a gente está fora da direção, da vontade dele e não está dando a ele o que ele está pedindo. Mas quando a gente dá, quando as mãos de Moisés erguiam, quando eles acomodaram as mãos dele e elas permaneceram erguidas, Josué venceu os amalequitas. Quando nós nos colocamos na direção certa e agradamos a Deus, nós vencemos todos os obstáculos. O Senhor te ama, está buscando por você e está dizendo, para de duvidar e creia. E se submeta à vontade dele, porque você sabe o que você tem que fazer. Você não quer fazer, mas você sabe. E se você fizer, você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai transformar a maldição em bênção, o mal em bem, e ele vai te restaurar. Não terminou, não acabou. Muita coisa pode acontecer de forma estrondosa se você ouvir a Deus e se humilhar, se colocando no caminho do seu destino. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro para que a palavra tenha entrado e vestido essa pessoa. E que ela tenha sido impactada de tal maneira que ela esteja vendo claramente o que o Senhor está falando, sem nenhuma sombra de dúvida, e que ela se submeta, que ela se humilhe, e ela vai se surpreender com o que o Senhor vai fazer na vida dela. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço vitórias. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Peço abundância para esses fiéis e que o Senhor levante mais semeadores, porque nós precisamos. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo de forma estrondosa, abençoadas. Obrigada por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico, onde vou estar domingo às 9, celebrando a Santa Ceia do Senhor, consagrando os dizimistas e abrindo o jejum da manutenção dos projetos Conquistas em todos os nossos templos. Hoje a reunião do Deus que Sara, em todos os nossos templos, e estamos aqui de braços abertos para receber você com muita alegria. Conte com a gente sempre, pegue a sua família, um convidado e venham.
Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. sail to the sea.